Que, diga-se de passagem, tudo aquilo que é repetitivo é um trabalho desumanizador. Nós, seres humanos, nós não nascemos para ficar fazendo trabalho repetitivo. A gente falha, a gente erra, a nossa visão fica viciada, a gente digita errado. De fato, o ser humano, a genialidade dele não está no trabalho repetitivo. Então, essas tecnologias vieram para, talvez, humanizar a relação de trabalho, para que o contador deixe, o profissional deixe de fazer trabalho braçal. E é o que está acontecendo já há muito tempo. Agora, com a inteligência artificial, o que se substitui é o trabalho analítico. Porque a inteligência artificial ela é capaz de raciocinar como um super ser humano. Como um ser humano que tem acesso aos maiores bancos de dados do mundo, que processa muito rápido, que trabalha 24 horas por dia, que não tem salário, que não tem férias, não tem 13º, ou seja, o custo dele é muito menor. Então, trabalhos analíticos como analisar as finanças, analisar uma demonstração contábil, achar diferenças de conciliação, analisar qual o regime tributário mais adequado para uma empresa, analisar qual a adequação, se aquela empresa tem algum benefício fiscal no estado A, B ou C. Tudo isso que requer análise, a inteligência artificial já está substituindo. Porque ela é muito mais rápida, ela é muito mais precisa, ela é muito mais barata. Sem contar que muitas vezes a gente, empresário contábil, não treina a nossa equipe da maneira correta. Então não tem comparação entre uma equipe destreinada, sem preparo, por vezes mal remunerada, comparado com a inteligência artificial, com um processamento muitas vezes maior que um ser humano. Então, meus amigos, o trabalho de análise do contador também está sendo substituído. O trabalho de entender e dar diagnóstico e dar recomendação está sendo substituído. Hoje nós já temos, nesse momento, inteligências artificiais rodando na contabilidade. É uma realidade nesse momento, não é ficção. Lá no evento Contabilidade Consultiva ao Vivo, você viu várias. Então, o trabalho analítico está sendo substituído. E aí, meu Deus, o que vai sobrar para o contador? O que o contador vai fazer? É por isso que eu tenho defendido que o que a gente tem que fazer é reinventar a contabilidade. É desconstruir a contabilidade que existe hoje para construir uma nova contabilidade. Porque a contabilidade que a gente conhece hoje, ela está acabando. O jeito de empreender na contabilidade atual está acabando. Você não pode continuar sendo um despachante. O contador não pode ser um despachante do governo. Porque até os despachantes estão desaparecendo. Não sei se quanto tempo você tem carro, por exemplo, se você tem carro, mas antigamente tinha despachante do Detran. Qualquer coisa que tinha que resolver tinha que ver com despachante. Agora não existe mais quase despachante. O governo criou processos eletrônicos para ele resolver a questão, quase com self-service. O contador como um intermediário das obrigações do Estado, isso está acabando. Pensa em demonstração, declaração de imposto de renda, do ajuste anual, vem pré-preenchida. Abrir uma empresa, a lei do balcão único, você consegue abrir uma empresa sozinho, São Paulo, Rio de Janeiro. E-social de empregador doméstico. O que é social de empregador doméstico? É um contratante que tem um vínculo de trabalho, de emprego com o contratado e que fecha a folha sem contador. Eu não sei se você sabe, mas no layout do E-Social já existe previsão para o próprio empresário fechar folha por dentro do E-Social, sem precisar de contador. Neste momento, já existem sistemas online de folha de pagamento para o próprio empresário contratar, sem contador. Então vamos lá, vem raciocinar comigo. Imposto, já tem a opção de sistema fazendo imposto, inclusive banco fazendo imposto. Folha de pagamento, o próprio contador pode fazer folha de pagamento. Recentemente, algumas empresas lançaram um sistema de folha, inclusive, para o empresário contratar. Só vai restar para o contador a contabilidade que ele não fecha. Porque o cliente não manda documento, o cliente não... Ou seja, o que o contador faz está sendo desmoronado, cara. Está na nossa frente, está acontecendo nesse momento. E aí, o que você vai fazer? O que a gente precisa é ressignificar. É mudar o significado da contabilidade. O contador ele precisa ser mais consultivo. Precisamos tornar a contabilidade mais consultiva. E o que é um contador mais consultivo? Aquele que não só faz a burocracia, mas principalmente ajuda na tomada de decisão. Então eu dei o exemplo do trabalho repetitivo que está sendo substituído, do trabalho analítico que está sendo substituído. O que não vai ser substituído? O trabalho humano, do relacionamento humano. É você, contador, se conectar com o seu cliente, porque máquina não se conecta com o cliente. Ninguém gosta de falar com uma URA, né, com atendimento telefônico automatizado. Pessoas gostam de pessoas. É você ser capaz de conectar com o seu cliente, de criar rapport, vínculo. É você ser capaz de se importar com o cliente, dele confiar em você e abrir as suas dores para você. É você ser capaz de ouvir esse cliente, entender o que ele está sentindo e vivendo e direcionar ele. Se fazer ser ouvido. Porque o problema não é a falta de conhecimento. Você vai no chat GPT, no Google, digita, você vai achar a resposta para tudo. O problema das pessoas é que elas não fazem. E para fazer, precisa de emoção. Para fazer, precisa de acompanhamento, de direcionamento. E quem é que vai fazer isso? É você, contador. Aí está a grande diferença. Aí está o que a gente chama de diferenciação. Diferenciação é ação diferenciada. Ser um contador consultivo é ter uma ação diferenciada. Vou pegar aqui um exemplo. O que é diferenciação? Pega o caso do café. Aqui no meu estado do Espírito Santo, nós somos um produtor de café.
exportamos para o mundo todo. O café, quando você compra o café na saca, aqui a xícara do café fica 2 centavos. Agora, se você vende esse café como um produto embalado, esse café, a xícara, fica R$ 1. Se você vende, por exemplo, o café como um serviço, você entrega na mão, proporciona para o teu cliente um serviço, você cobra nessa xícara R$ 3. Agora, se você vende isso para uma experiência, como a Starbucks faz nos aeroportos, um copinho de café com gelo, que tem mais gelo e água do que café, você vende aquilo por 10, 20, R$ 30. Veja que é o mesmo insumo, é a mesma matéria-prima, mas o fato de você posicionar ela de uma maneira diferente, você faz o teu cliente valorizar e pagar mais caro. O que a gente tem que fazer é exatamente isso, porque afinal de contas, a DAS que sai do teu sistema contábil, o documento de arrecadação simples, é igualzinho o DAS que sai do meu sistema contábil, que é igualzinho o DAS que sai de uma contabilidade online. O evento que você manda para o social lá, o evento de admissão de funcionário, que o teu cliente nem vê, faz nem ideia do que aquilo é o evento igualzinho do teu sistema e do meu sistema. O recibo de rescisão é igualzinho. O serviço contábil, a entrega contábil tradicional, é uma commodity, é igual o café. Se eu abrir aqui nessa mesa uma saca de café aqui desse lado, do mesmo tipo, e abrir desse outro lado do mesmo tipo, e eu te perguntar de qual é a marca, você não sabe diferenciar, porque é commodity, o café é igual. Você não consegue diferenciar isso. Onde é que vem a diferenciação? Vem no seu atendimento, vem no seu relacionamento, vem no que você resolve de problema. E qual é a melhor maneira do contador se diferenciar? A melhor maneira do contador se diferenciar, ele atuando como um médico das empresas. O médico, que é aquele que leva saúde para as pessoas. Só que em vez de ser as pessoas físicas, o contador é o médico das pessoas jurídicas. É aquele que cura doenças. E muitas doenças você pode curar, desde pagar impostos indevidamente, desde não ter organização financeira, desde não ter uma visão estratégica, assim como os médicos dos atletas que levam esses atletas para alta performance, que fazem eles performarem e serem campeões mundiais, não só para tratar doenças, mas para levar para alta performance. Você é o médico, você deve ser o médico das empresas. E veja que isso já ficou claro, por exemplo, no momento da crise sanitária que a gente viveu. Naqueles anos difíceis da pandemia, a hora que o empresário precisou de mais ajuda, ele pediu ajuda para quem? Foi para o gerente do banco que ele ligou? Foi para o Sebrae que ele ligou? Foi para o Senac? Foi para quem que ele ligou? Foi para você, cara. Na hora daquelas medidas provisórias para poder mudar a relação de trabalho, foi para quem que ele ligou? Foi para você. Então, você já é esse conselheiro, já é esse médico das empresas. Basta só você aprender a se posicionar e ganhar dinheiro com isso, porque você não faz. E aí está a essência da contabilidade consultiva, é a postura, lembra? Não é só filosófico, não é só... A filosofia é importante, mas não é só isso, ela é movimento, ela é execução, ela é prática. O que a gente precisa fazer cada vez mais são criar momentos como esse. Esse aqui é uma imagem que representa um contador consultivo e representa um empresário, em que aqui esse senhor de camisa branca aqui, ele é o dono dessa cafeteria. E quando ele montou essa cafeteria porque ele adora servir as pessoas, ele quer ganhar dinheiro com isso. Ele não montou essa cafeteria para ficar preenchendo planilha. Ele não montou essa cafeteria para ficar cuidando de nota fiscal. Ele não montou essa cafeteria para ficar analisando os números da empresa. Mas se ele não tiver esse cuidado, a empresa se coloca em risco. Se você não domina os números, você não está gerenciando a empresa, você está tocando a empresa. E algo pode acontecer e prejudicar o teu negócio. É por isso que ele precisa de alguém do lado dele, que é essa pessoa aqui, que é um contador. Mas não é um contador tradicional. Não é um contador comum, é um contador consultivo. Porque veja só, o que ele está ajudando aqui é entender os números. Ele está decifrando o que a empresa dele está dizendo através dos números. Porque sim, a empresa fala. A empresa fala através dos seus números. Mas o empresário comum não consegue ouvir, não consegue entender essa língua. É por isso que você, contador, é tão importante, para traduzir o que a empresa está falando e direcionar do que deve ser corrigido para a empresa chegar na alta performance.